Olá, voltando. A transmissão caiu, mas isso acontece às vezes no Facebook, né? Vou falar aqui sobre fracasso e insucessos e vou fazer um resumo agora de tudo que eu falei sobre fracasso e insucessos. Eu falei que o mais importante é como a gente vibra, o que a gente recebe do universo e o quanto a gente está se auto-sabotando, tentando manter distância da gente mesmo, né? O pessoal está retornando aí aos pouquinhos. É bacana até que essa live tenha ficado em duas partes, porque o assunto é muito pesado, ok? E que todo mundo que está aqui está aproveitando essa oportunidade de poder ter um outro olhar sobre si mesmo, até reduzir possibilidades não só de autossabotagem, como de depressão, como de desconhecimento do que sente. Ô Nilda, bom retorno para você, seja bem-vinda novamente. Ai, grata pelos coraçõezinhos, muito fofos esses corações, muito fofos, obrigada. Então, a questão da gente entender o sentido da incompetência. Liliana, rica noite para você. O que significa a palavra incompetência? Tu te sentir incompetente. Rica noite para você, seja bem-vinda. A escala de notas. Então, as palavras que eu disse no final da outra live que saiu do ar. Incompetente, impotente, incapaz, vergonhoso. Tô aqui conferindo se eu pulei alguma palavra, tá? E a importância da gente se olhar no espelho e fazer esse exercício. Esse exercício é um exercício bacana e aí você vai ver como você se sente, você tem condições de se encarar com todas essas questões aí. Então, a importância da gente fazer a EFT para essas questões. Agora, lembra que eu disse que na outra live, na live de hoje ainda, né? A primeira parte da live, que eu disse que tinha 2 pontos importantes que não podiam faltar para ser feita a EFT. Pois é, agora que eu vou falar. Até então eu falei das emoções, agora eu vou falar desses pontos importantes, indispensáveis, que são: quem lhe rotulou assim a primeira vez? Assim como de incompetente, de incapaz, de vergonhoso, de impotente. E aí pode ser disfarçada de outras palavras. Por exemplo, quando você foi rotulado de uma coisa que lhe deprecia. Você foi comparado com outra pessoa de forma depreciativa. Também entra. Outra pergunta. Por que você está assim se julgando? Ou por que você está lutando para mostrar para quem que ela não tem razão no que ela disse para você? Vamos ver, traduzindo essa pergunta. Se alguém um dia lhe chamou de incompetente, de incapaz, que pode ser de incapaz de resolver um problema, incapaz de se relacionar, incapaz de ganhar dinheiro, incapaz de ter boa saúde, incapaz de ter uma boa atitude. E aí, com quem mentalmente você, de alguma maneira, lutou algum tempo para mostrar para essa pessoa que ela estava errada? Porque aí é a energia do conflito, do atrito, da incompatibilidade. E a importância da gente ir na raiz dessa questão. Porque se a gente não vai nessas duas perguntas, essas duas perguntas elas são a origem de todo o julgamento interno. Daí a gente pegou aquilo. A gente ou pega aquilo como verdade que o outro diz
e depois fica dizendo aquilo pra gente, fica repetindo, conforme as coisas não vão acontecendo como esperado, a gente vai repetindo aquilo. Ou então a gente tá fazendo o oposto, tá errado, eu tenho que te mostrar que tu tá errado. Então continua sendo o foco no conflito, ok? Ou a gente tá conflitivo conosco, ou a gente tá conflitivo com alguém. Que são duas maneiras de desperdiçar um monte de energia. Quando a gente está conflitivo conosco, a gente cria autossabotagem e uma vibração esquisita para o universo. E quando a gente está conflitivo com o outro, tentando mostrar que o outro não tem razão, tá? Tentando agir de 1000 maneiras e se sufocar para provar para o outro que a gente é do bem, ok? Que a gente é bom o suficiente. Suficiente para quem? Eu sempre pergunto isso. Ok, não estou fazendo bem esta coisa, mas eu estou me empenhando para fazer diferente. É porque eu me sinto bem fazendo diferente ou é para mostrar para alguém isso? Que eu tenho esta capacidade, que a pessoa me julgou mal. E aí, EFT, para essas situações de conflito, não pode faltar. E aí você pode usar a técnica do palquinho, por exemplo, para essa situação de conflito. A técnica da carta desabafo não é tão adequada, mas a técnica do palquinho é ótima. E aí você vai dizer para a pessoa: eu tô agindo para te mostrar que teu conceito sobre mim tá errado. Tá errado. Isso tem que aparecer na sequência de EFT e aí apreciar a reação do outro, né? Por isso que eu digo, toda vez que eu dou recomendações sobre técnicas de EFT, né? Que eu uso com meus clientes, tá tudo lá no canal do YouTube. Você precisa ir lá e aproveitar e se aplicar a isso. Então eu tenho uma playlist que se chama maneiras diferentes de usar, técnicas diferentes para usar EFT. Então, precisa ir lá, precisa aproveitar esse material e tirar isso de uma vez por todas da sua vida. Se não conseguir sozinho fazer isso, remover esse conflito com essa ou essas pessoas, vem para um atendimento individual que eu lhe ajudo com certeza, tá? Porque é importante sair da zona de conflito para começar a parar de perder energia. E se tem uma pessoa que te rotulou e tem aquela sensação de depois da rotulagem você baixou a cabeça, aquele pesar, né? Tá lá na vergonha, tá na frequência da vergonha. E qual é a frequência da vergonha? Eu não vou me dar a oportunidade de me expor e ser vergonhoso de novo. Então, a pessoa se sabota, ela não se deixa participar das oportunidades. Samanta, rica noite para você. Júlio, César, rica noite para vocês. Sejam bem-vindos. Então, a importância da gente trabalhar nesses eventos de origem, nessas duas linhas principais aí. Quem nos rotulou, né, como a gente se rotula hoje. Quem você lembra que ele rotulou pela primeira vez, né? Normalmente uma coisa que é bem antiga, né? A gente estala 2 dedos, né? Quando eu faço assim vários dedos estalando, significa que é uma coisa muito antiga. Imagina 2 mãos, todos os dedos estalando há muito tempo, né? Significa que a coisa é bem de trás. Quando você ouviu pela primeira vez de chamar de incompetente, impotente, incapaz, né? Que a sua atitude foi inaceitável e aí você sentiu vergonha, né? Sentiu aquele pesar que a cabeça cai, né? Esse é o ponto 1. Depois o ponto 2 é, para quem até hoje está tentando mostrar que você não é aquilo que a pessoa disse de você. Bacana é pegar os eventos mais antigos. Muitos clientes chegam a se dar conta nas sequências de EFT que, e aí a questão era com o pai, era com a mãe, era com um tio, era com uma madrinha,
E aí é a pessoa do mesmo sexo que você está tendo conflito. Às vezes acontece comigo. Você tá ali atendendo uma pessoa que você tem, que é um cliente seu, você acabou de entrar num assunto específico, lá por exemplo, problema com a mãe, e aí a pessoa projetar toda aquela dificuldade de convivência, projeta no terapeuta, principalmente se é uma terapeuta. Então, o terapeuta nessa hora, ele precisa estar ligado que está no caminho certo, segue por ali, ok? Então, a importância das pessoas trabalharem essas questões de origem para não ficar refletindo em todas as outras relações depois e na relação mais importante que é consigo mesmo. Agora nós vamos fazer sequências de EFT, ok? Para que a gente possa ter resultados mais assertivos e aí eu vou dar uma última dica, então aguenta até o final que eu vou fazer a sequência de EFT e aí eu vou dar dica para vocês, ok? Como fazer para reverter esse processo de rejeição de si, de sentir essa sensação de incompetência, de impotência, de incapacidade, de insucesso. Como transformar isso, que é o que eu prometi no título da live hoje, né? Então vamos lá, EFT, para a gente começar a abrir os caminhos para se permitir. Respira fundo. Então vamos lá. Mesmo que anteriormente já me chamaram de incompetente, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que anteriormente já disseram que eu não tinha competência, incapaz, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que já falaram de mim antigamente, de uma maneira depreciativa sobre as minhas capacidades, a minha força de realização, para menos, eu escolho me apreciar mesmo assim. Meus acertos e erros. Toda a cabeça. Já me depreciaram e de alguma maneira eu acreditei. Acreditei que isso era verdade. Ou até lutei para mostrar o contrário. Essa luta comigo mesmo para mudar, para sair do sinal vermelho da incompetência. Essa luta com os outros para provar que o conceito deles sobre mim está errado. Uma vida inteira lutando, me esforçando, tentando acertar. Mas não porque acertar me faz feliz. É para sair desse sinal vermelho que os outros talvez tenham razão. De alguma maneira dei razão para essas pessoas. De alguma maneira acreditei que elas tinham razão. De alguma maneira senti que o que os outros pensavam sobre mim era verdade. Tudo isso me botando para baixo, me fazendo sentir infeliz. Às vezes até me revoltando com tanta injustiça sobre mim. Com essa sensação que não dá certo, que eu não sou algo que acerta. Eu fico imaginando se seria possível, mesmo que os outros tenham esse conceito sobre mim, eu me ver com outros olhos. Os olhos de quem já acertou muitas vezes. Mesmo com todos os fracassos, muitas coisas já saíram certas. Eu estar aqui já é um indício. É um indicativo que eu já acertei, apesar dos meus erros. Bem ou mal, eu estou aqui e agora.
procurando o meu centramento e fazer as pazes comigo. Procurando o meu centramento apesar dos outros. Procurando perceber o meu melhor apesar dos outros. Fazendo EFT agora para o meu centramento, que é o meu melhor. A minha paz interior, que é o meu melhor. E quantas vezes eu já fiz coisas que foram preciosas, não só para outras pessoas, como para mim. E mesmo que eu tenha dúvida se eu estou acertando por outros ou por mim, eu me permito fazer o meu melhor. Eu me dou a chance de fazer o meu melhor. Eu permito me relembrar de quantas vezes eu já acertei, quantas coisas eu já superei. Então, me julgar de fracassado é extremista. Até o relógio parado 2 vezes por dia está correto? Por que pensar que eu sou somente um pacote de erros? Por que pensar e acreditar no que os outros disseram? Eu escolho estar do meu lado. Me dar paz apesar do julgamento dos outros. Todo mundo tem direito a julgar. Eu posso aceitar esse julgamento ou não. Perceber a vida como Thomas Edison, que testou várias maneiras de fazer a lâmpada funcionar. Ou simplesmente ficar só aceitando o que os outros dizem sem uma triagem. Será que eu ainda sou aquela criança carente que busca reconhecimento? Eu escolho me dar esse reconhecimento dos acertos que eu já tive. Eu mereço me relembrar dos meus acertos. Eu começo a perceber e meu potencial está aqui para eu testá-lo. E que meus acertos anteriores me fazem ter certeza que, se eu me der uma chance, posso acertar mais. Me olhar com os olhos cheios de amor, de aceitação. Que a vida é um conjunto infinito de possibilidades. Quem me julga ao contrário tem direito a ter a sua própria opinião. Não significa que eu preciso aceitar. Respira fundo e solta. A nossa live hoje foi um pouquinho mais longa, porque eu fiz ela em 2 etapas, mas o bacana é fazer essa sequência de EFT, que vai ajudar você a relembrar seus sucessos. Então, a nossa última dica é relembrar os sucessos, para que você possa perceber que, se você já acertou outras vezes e chegou até onde você está, significa que você pode mais, hein? Então, rever os seus momentos, fazer muito EFT para esses primeiros contatos com essas palavras pesadas, né? De julgamento de outros sobre você, e que você aceitou, mas está na hora agora de rever esses conceitos. Quero desejar a todos uma rica noite, excelente descanso, e amanhã nos vemos 8h30 da noite. Tchau!